Paz e graça em nome de Jesus. Meus amados irmãos, hoje quero falar a respeito de algo que a gente tem visto muito, alguns falando por aí, que tem vários tipos de pecado que não levam para o céu, que não é pecado perdoado. E eu digo para todos que estão por esse canto dessa terra, desse mundo, que só tem um pecado que Deus não perdoa, viu? Todo tipo de pecado, mesmo que negue Jesus, mesmo que negue a Deus, mas só tem um tipo de pecado que não é perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que nem nesse mundo e nem no outro será perdoado. Mas todo tipo de pecado, Jesus veio para perdoar os pecados dos pecadores dessa terra. E todos dessa terra são pecadores. E por isso Jesus veio para pagar o pecado por nós naquela cruz. Então todo tipo de pecado que você pecar e se arrepender do que está fazendo, deixar e não fazer mais, serás perdoado, porque Jesus veio para perdoar o pecado de todo o povo, de toda a humanidade dessa terra. E Jesus perdoa, desde que você se arrependa, porque a gente também vê muita gente dizendo por aí que os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, as meretrizes, o que rouba, o mentiroso. Mas se a pessoa mudar, o idólatra, se a pessoa mudar as atitudes, parar de fazer aquilo e não fazer mais, Deus perdoa, porque Jesus veio para isso, para perdoar nossos pecados. Se não fosse assim, nós também não seria salvo, porque já fizemos tanta coisa errada nesse mundo, né? Já se adulterou, já se prostituiu, já roubou, já matou, já fez tudo errado nesse mundo. Mas Deus perdoou, e assim é eles. Deus também perdoa todo pecador, todo tipo de pecado que seja, Deus perdoa. Agora Deus não perdoa aquele que blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é algo muito fino, é muito santo, é muito sério, que a gente tem que ter muito cuidado para falar dele e o mover dele. Quando o Espírito Santo está trabalhando e alguém compara aquilo com o outro lado, aí está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. A mesma coisa quando aqueles fariseus diziam que Jesus era o chefe, né? Que chamava o chefe de Beelzebub. Então estavam blasfemando contra a santidade de Deus. Então isso é blasfêmia. E quem blasfêmia contra o Espírito Santo não tem salvação, viu? Nem nesse mundo e nem no outro será perdoado. Agora os outros pecados que pecar, todo tipo de pecado que pecaram nesse mundo, Deus, Jesus perdoa, desde que você se arrependa do que está fazendo, volte atrás, não pratiques mais, e aí você será perdoado, porque Deus quer um arrependimento da nossa parte. Ele quer que nós reconheça que somos errados, que pecamos, que fazemos algo errado e que não é do agrado dele. Quando nós volta atrás, nós sabemos que erramos e nos ajoelhamos diante do Senhor e confessamos nossos pecados a Ele, e Ele nos perdoa. E quanto maior o pecado, maior o perdão que Deus perdoa. Depende, como eu estou dizendo, você se arrepender, porque tem muitos aí que estão na igreja e continuam fazendo as mesmas coisas velhas, pensando que vão morar no céu, estão sendo enganados, viu? Precisa mudar suas atitudes, suas ideias, seu comportamento, seu modo de viver, para poder morar